Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui da USP de São Carlos. Essa é mais uma aula de exercícios resolvidos do nosso curso de termodinâmica e eu vou falar hoje da primeira lei, lei de conservação de energia para os sistemas abertos. Vamos lá então, vamos ao enunciado e depois eu explico aqui porque tem essa foto desse caminhão. Deve-se dimensionar um compressor de 2 estágios para aspirar 1 kg por segundo de CO2 a 0,08 bar e 25 graus Celsius e entregá-lo a 80 bar e 25 graus Celsius, a mesma temperatura. Determine a potência de acionamento mínima para esta operação e aí eu coloquei reticências porque eu vou aproveitar o exercício, vou aproveitar o frete para explicar várias outras coisas importantes. Antes de eu falar aqui do caminhão, vamos olhar aqui à esquerda para entender o que está acontecendo. O sistema, então, deve aspirar CO2, baixa pressão, baixa temperatura, temperatura ambiente, e comprimir em 2 estágios. Então, tem um primeiro estágio de compressão aqui, já estou colocando os alfinetinhos, porque depois a gente vai marcar no diagrama de equilíbrio o nosso mapa termodinâmico, né, o nosso mapa GPS termodinâmico. Primeiro estágio de compressão, e antes do CO2 entrar no segundo estágio de compressão, ele é resfriado, um resfriador intermediário, é um intercooler. Então tem um fluido de trabalho passando aqui, pode ser água, pode ser qualquer outro fluido, mas o fato é que de 2 para 3 a sua temperatura é diminuída. Aí sim, ele entra no segundo estágio de compressão, e o terceiro aqui não é exatamente um intercooler, é um resfriamento, e ele é necessário só porque é pedido no enunciado para entregar 25 graus também. Tá? Obviamente, esse resfriamento final aqui ele não influi na potência total de acionamento. E pelo que está no desenho aqui, né, são dois compressores pendurados no mesmo eixo, então a gente quer determinar as condições aqui em que se tem a menor potência total. Bom, o que está acontecendo? Quais são as opções? Por que isso é um problema? Eu vou mostrar para vocês um problema de otimização, né, para determinar essa potência de acionamento mínimo. Lembra, passo zero de toda análise termodinâmica é marcar o máximo possível dos estados termodinâmicos no nosso mapa GPS ou num mapa GPS termodinâmico que você esteja familiarizado, tem uma certa fluência. Tá? Então, quando a gente consegue fazer isso aqui, a gente resolveu já pelo menos 2/3 do problema. Então, o que está acontecendo e quais são as opções que a gente tem? Vamos imaginar uma situação inicial que é o seguinte. Eu começo aqui, eu não sei se vocês estão vendo, né? Eu começo aqui, por exemplo, aspirando 0,08 e vou comprimir no primeiro estágio até 20 bar, né? Então, nessa pressão intermediária de 20 bar, eu interrompo o processo de compressão, faço o resfriamento de 2 para 3, um resfriamento isobárico, né? Então de 2 para 3 está passando ali no resfriador, e aí sim termino a compressão de 3 para 4, que é 80 bar, tá? E aí a última etapa seria o resfriamento para 5, que seria 25 graus. Aqui obviamente você está querendo entregar o CO2 nos estados, num estado supercrítico. Ocorre, porém, o seguinte, por que eu escolhi 20 bar ali? Podia ter escolhido 10, podia ter escolhido 15. Então, uma outra pressão intermediária, na verdade, resulta numa trajetória, apesar de eu começar e terminar nos mesmos estados, né, no 1 e no 5, o 25 graus, 0,08 bar, depois 25 graus, 80 bar. Né? Eu termino nos mesmos estados inicial e final, mas como a trajetória foi diferente, então os valores, né, das entalpias eles serão diferentes também, consequentemente trabalhos e calores, né, serão diferentes. Então, quando a gente escolhe uma pressão dessas, né, então, por exemplo, ali o 20 bar, né, vamos né, dar os saltos lá do macaquinho, né, vamos de galho em galho, de cipó em cipó. O que eu tenho do ponto 1? O ponto 1 eu tenho a pressão, que é 0,08, aqui eu marquei 97,3, um errinho meu, mas não importa, né, a gente não vai usar esse dado aqui. Tá? Então, tenho o ponto 1. Depois, no ponto 2, eu tenho o quê? Eu tenho a pressão, 20 bar, aquela pressão intermediária, né? E aí eu tenho que é um processo isentrópico, e eu já vou falar isso. Então, é a mesma entropia ali do estado 1, que está na célula superior. Né?
No ponto 3 é a mesma pressão, os mesmos 20 bar, só que aí 25 graus, tá? E o ponto 4 sobe para 80 bar e na mesma entropia, o processo isentrópico de compressão, tá? E aí o ponto final seria 80 bar, 25 graus. É a história do macaquinho, né? Pulando de galho em galho, sempre se apoiando em duas coordenadas termodinâmicas. Mas isso seria para essa trajetória vermelha, apesar daquele meu errinho ali, o 97,3, né? Imagine que fosse 25. E a outra trajetória, a trajetória verde, teriam outros dados, né? Então, por exemplo, no primeiro caso ali eu subi a 20 bar, aqui eu estou, né, começo no mesmo ponto, 0,08 e supostamente 25, e aí eu subo até 10 bar, né? 10 bar na mesma entropia, correto? E assim sucessivamente, né? Então, diferentes trajetórias, diferentes valores entálpicos e aí, consequentemente, diferentes trabalhos totais, aí a gente vai equacionar isso. Só que, nesse momento, eu mencionei uma coisa para vocês, que é a história da entropia. Nós estamos na aula de número 5, eu estou falando quase que toda a aula, acredito que em toda a aula eu falo de entropia, e eu ainda não dei a aula sobre entropia, né? Então, na verdade, eu já posso começar a usar isso daí. Porque é o seguinte, eu vou fazer uma hipótese simplificadora, né, que o meu processo de compressão, ele é adiabático, sem atrito, ou outra irreversibilidade, né? Quer dizer, a parte de remoção de calor vai ocorrer só no intercooler ali, né? Se ele for diabático, sem atrito, ou outras irreversibilidades, o que é irreversibilidade? Por exemplo, geração de ondas de choque supersônico, por exemplo, reação química, por exemplo, efeito Joule, se tiver corrente elétrica, né? A gente vai ver isso em detalhes na aula sobre entropia, mas o fato é o seguinte, para nós é bastante razoável que o compressor seja isolado, perca pouco calor e não tenha atritos internos. Então já posso dizer, e a gente já pode trabalhar, que isso significa que a entropia é constante, para a gente poder fazer esse tipo de cálculo aqui, né, de compressão isentrópica. Ok? Essa é aquela situação típica que eu falo para vocês no asno de Buridan, o burrinho de Buridan. Lembra a história, né? Ele tinha muita fome, muita sede, tinha um balde de comida e um balde de água e ele não conseguia se decidir e acabou morrendo de fome e de sede, né? Essa situação acontece para mim, como professor também, né? Porque assim, eu preciso da entropia, mas eu não consegui falar de entropia ainda, né? Então, é mais ou menos a situação, mas vocês entendem, é bastante intuitiva essa história toda, tá? Então, nós vamos mais ou menos fazer isso, né? Quer dizer, a gente vai escolher uma pressão e calcular ali os trabalhos e calores trocados, etc. E aí vamos tentar minimizar isso, porque é o que ele pede, né? A potência de acionamento mínima aí. Bom, vamos ao equacionamento. Aquela é a parte, eu digo assim, 2/3 do problema é você entender esse diagrama aqui, do slide anterior, né? E, digamos, quase 1/3 do problema, o terço final do problema é fazer o equacionamento de maneira consistente. Então, vamos fazer juntos aqui, tá? Para vocês entenderem. É um sistema aberto, então eu vou fazer vários volumes de controle para escrever várias equações, né? Então, eu vou escrever, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir os volumes de controle, pegar um primeiro aqui envolvendo o compressor. Aí eu apago e a gente passa para o próximo volume de controle. Nesse volume de controle, o que eu tenho? Tá? Eu tenho que o calor trocado de 1 até 2, lembra, sempre a primeira lei da termodinâmica, para agora sistemas abertos, né? Então a soma das receitas seria na forma de calor, receitas energéticas, né? Então calor entrando e energia entrando na forma de fluxo mássico, né? Então eu tenho entrando calor, isso é a nossa hipótese, né? Que o calor esteja entrando. Está entrando calor, mais a energia entálpica associada ao fluxo de massa, que é esse M ponto, tá? Então, eu tenho isso como entradas e as minhas saídas, está saindo do trabalho, essa é a nossa hipótese, né? A convenção lá de Newcomen, e está saindo também um fluxo de massa em 2, né? Na posição 2, ok? Então, esse é o enunciado da primeira lei. A gente sabe o quê? A gente sabe que, nesse caso de compressão, né? Eu estou supondo que ele seja adiabático, como hipótese simplificadora. Então, rearranjando os termos ali, eu tenho que o trabalho de compressão de 1 até 2 é simplesmente m ΔH. Tá? Às vezes a gente até já escreve para esse valor dar positivo, tá?
para a gente não estranhar muito ali, né? É um menos 50 watts, por exemplo, tá? Mas não é o caso. Bom, vou apagar isso aqui, vamos para o segundo volume de controle agora, que seria no intercooler ali. Então agora eu vou fazer um volume de controle, pegando aqui 2, 3, né? E vamos escrever a equação. Então de 2 até... É sempre a mesma coisa, soma das receitas, então é o calor mais o fluxo máximo que está entrando, tá vendo? Está entrando uma massa em 2 aqui. Agora é o intercooler, tá? Lembra, 2 estava saindo do compressor no primeiro estágio, agora está entrando ali no segundo volume de controle que envolve o intercooler. Então, entrada calor, entrada energia entálpica no fluxo de massa, saindo o trabalho, né? E saindo o fluxo de massa em 3. Nesse caso aqui, a gente sabe que o trabalho é zero, né? Não tem trabalho de eixo ali, por exemplo, e rearranjando os termos, eu tenho o calor trocado M ΔH. Lembra, eu falei isso em aula. Trabalhar com entalpia é extremamente interessante porque calores e trabalhos, quase que 100% dos casos, se resumem a ΔH, calcular um ΔH. Em frente, o próximo volume de controle vai ser aqui em torno do segundo estágio de compressão, onde vai estar mais ou menos aqui assim, né? Tá? E vamos lá, vamos ao equacionamento. Então, Q34 menos W34, M ΔH, né? Soma das receitas, então, calor entrando, está entrando a energia entálpica ali em 3, aqui nesse ponto, correto? Saindo o trabalho, aí no caso tem trabalho, né? Saindo no eixo, e saindo energia entálpica em 4, ali no ponto 4. A gente sabe, nesse caso, né, o processo é adiabático, então não tem esse calor trocado, e rearranjando eu consigo calcular o trabalho 3,4. E só para a gente completar, vamos fazer ali o volume de controle no último resfriador. Então aqui de 4 para 5, né, é o meu volume de controle. E vamos lá, né? Então Q45 menos W mais M ΔH igual a zero, não tem trabalho, então fica o Q45, né, o calor trocado ali, M ponto ΔH. O trabalho total, então, muito simples, se eu quiser calcular, é só somar o trabalho 3, 4 e 1, 2, e aí, dividindo tudo pela massa, como eu mostrei para vocês, fica só a soma dos dois ΔHs, que eu consigo trabalhar em quilojoules por quilograma, por exemplo. E se eu quiser calcular o calor, simplesmente, né, outros ΔHs ali, correto? Também em valores específicos. É bem simples, né? Mas é bom e bem passo a passo aqui para a gente não se perder. Então, agora que a gente já tem as equações, ou a equação que a gente quer minimizar, o trabalho total, como sendo a soma desses dois ΔHs, cada um responsável pelo trabalho no primeiro e no segundo estágio de compressão. Mas vamos então ver o que a gente tem como informação para determinar essas entalpias. Então vamos lá, né? H1 menos H2, o H1 na verdade, a gente já tem o H1, né? Por que a gente já tem o H1? Vamos fazer uma marquinha aqui. O H1, eu vou fazer um X aqui. O H1 a gente tem por quê? Porque, na verdade, o ponto 1 é dado. A gente tem pressão e temperatura do ponto 1, não tem problema. O ponto 2, o que a gente tem do ponto 2? Né? O ponto 2 é esse ponto aqui. Então, a gente tem, na verdade, a pressão, né? Como eu estou marcando ali, olha. A gente tem a pressão intermediária que eu escolher, 10 bar, 20 bar, 1 bar, né? E eu tenho que a entropia do ponto 2 é igual à entropia do ponto 1, porque eu estou supondo que o processo de compressão seja isentrópico. Então, esse daqui eu também tenho. Agora vamos ali para o próximo, que seria o H3. O H3 é esse ponto aqui, né? Ponto aqui embaixo. Eu tenho a pressão intermediária, seria ali o P, né? A gente está denotando de P, e já sei que a temperatura é 25 graus, porque eu estou resfriando até 25 graus, digamos que isso seja uma condição de projeto. Tá? O H4, que seria o próximo valor aqui, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele tem, digamos, um grau de imbricamento ali, se a gente puder usar essa palavra. Então, o que eu tenho do H4? Eu tenho que é 80 bar, porque é a pressão final, né? 80 bar, segundo anunciado, e sei que S3 é igual a S4. Tá? E S3, na verdade, é ele que depende da pressão e da temperatura 25 graus, ou seja, esse ponto 3 aqui.
Tá? Então, aqui no S3 eu vou ter função de função. Tá? Se o H é uma função de entropia e pressão, né? Então, no lugar dessa função da entropia, eu vou pôr a função entropia. Tá? Isso essa história de função vai ficar claro quando eu for fazer a planilha Excel ali no final do exercício aqui com vocês. Bom, em frente, né? Então, com isso, a gente tem tudo formulado. Nosso problema passa a ser, então, minimizar o trabalho total, que tem uma única variável de otimização, que é a pressão intermediária, nesse caso, né, só tem 2 estágios. E, digamos, eu só coloquei como exemplo aqui, sujeito a que a temperatura máxima, vou voltar um slide, seria, por exemplo, essa T2 aqui, que ela seja inferior a uma T máxima, 1000 graus, por exemplo. Né? Isso para restrições envolvendo o material das paredes ali do compressor. Então esse é o nosso problema de minimização, a gente quer minimizar o trabalho total. Agora, como a gente pode fazer isso? Vamos entender um pouquinho o que seria o algoritmo de otimização, né? O algoritmo de solução desse problema. Então, vocês já perceberam, né? Eu fixo uma pressão intermediária, tá? É esse P aqui nessa fórmula, né, do trabalho total. Aí eu entro no meu sistema, lá nos meus modelos para cálculo de propriedades termodinâmicas, eu sempre uso o macaquinho ali, pulando de cipó em cipó, e com isso, quer dizer, tendo fixado a pressão intermediária, eu vou ter todas as entalpias que eu preciso. H1, 2, 3, 4, né, são esses valores aqui, com isso eu calculo o trabalho total. Mas como é que eu sei que essa pressão é a ótima, né? Quer dizer, aquela que minimiza o trabalho? Na verdade, eu não sei. Então, eu vou entrar no algoritmo de otimização e ele vai me fornecer, por exemplo, uma correção para essa pressão aqui. Você deve aumentar um pouquinho, você deve diminuir um pouquinho. Ou outra estratégia, né? Dependendo do método. O fato é que isso itera, normalmente é um processo iterativo, quando é não linear, né? E aí a gente acaba conseguindo minimizar o trabalho total e convergindo para um ponto ali de pressão que corresponde a esse trabalho total mínimo. Eu vou mostrar 2 algoritmos para vocês. Tá? O primeiro deles é o que eu chamo de busca exaustiva, ou método da marreta. Né? No caso, eu vou voltar um slide, aqui a gente tem, na verdade, uma função de uma única variável. Então, não vale a pena, eu diria, né, se dar tanto trabalho para um método mais sofisticado realmente. É uma variável, uma incógnita só, quer dizer, a pressão que minimiza o trabalho total. Então, a gente pode partir para esse método de busca exaustiva. Tá? Eu não vou usar esse método nessa solução de exercício, porque ele é óbvio, tá? Eu vou usar um outro método que eu já vou falar. Mas o busca exaustiva seria o seguinte, simplesmente testar todos os valores. Essa planilha depois está disponível para vocês, mas eu não sei se vocês estão percebendo, aqui na coluna E, eu estou fixando vários valores de pressão intermediária, 1, 1,25, 1,5, né? Estou calculando todos os estados, P1, T1, S1, H1, né? O S2 que é igual a S1, P2, T2, H2 e assim sucessivamente, calculo todos os calores de todos os trabalhos e o trabalho total ali. Né? E aí simplesmente faço um gráfico e desse gráfico eu identifico que a pressão ali, segundo a minha partição, é 2,75 e dá 562,19 kJ por quilograma. Vou até voltar aqui, tá vendo? Seria 2,75 e 562,19, tá? 2,75. Bom, é isso que eu chamo de método da marreta, o método da busca exaustiva, né? Então, só para deixar as contas aqui para vocês, são os valores de entalpia que a gente obtém na planilha ali, e a gente já vai montar uma planilha análoga a essa, né? Eu só quero deixar as contas prontas para vocês. Então, os 4 valores de entalpia correspondentes ali à pressão, né? A pressão que minimiza o trabalho total, mas ele pede o trabalho total em watts, né? Então é só multiplicar pela vazão, que era vazão máxima, que era massica, que era 1 kg por segundo, então 562,19 kW. É gigantesco esse motor aí. Bom, qual que é o outro método que eu quero ensinar para vocês? E é isso que eu falei no início, que seria aproveitar o frete, né? O método de Newton. O método de Newton é muito fácil. Eu já mostrei para vocês o método de Newton-Raphson em sala. Na verdade, o método de Newton
ele é um método de otimização baseado no método de Newton-Raphson, eu vou falar para vocês. A fórmula de recorrência está mostrada aqui, ela é muito parecida com a fórmula do método de Newton, e ele é um método, assim, a figura que eu faço, né, ali seria o método da marreta, e esse aqui é o método do relojoeiro suíço, né? Ele é muito preciso, e ele converge, é muito fácil de programar, uma vez que você entendeu. Na verdade, quase tudo nesse curso de termodinâmica, uma vez que você entendeu, fica muito fácil. Eu vou fazer com vocês, a gente vai montar a planilha e vocês vão ver. Lembrando, então, a função que a gente quer otimizar, essa eu já estou chamando de uma F de P, né? Que é aqueles ΔH, né? O H1, lembra, eu vou voltar um slide que acho que ele está melhor aqui, ó. Certo? Ele está melhor nessa expressão. Estou simplesmente chamando esse W total como sendo F de P, né? Porque é a minha variável de otimização. Ok? Então, quando a gente aplicar esse método, a gente vai montar uma planilha análoga. Deixa eu só falar um pouquinho do método, porque realmente é muito trivial. E a corujinha está aparecendo aqui porque quando eu mostro esses slides em sala, depois tem um questionário relâmpago a respeito disso. No caso aqui eu estou gravando o vídeo, né? Então vocês não precisam responder esse questionário relâmpago. Mas então vamos ao método, porque ele é facílimo, né? Até coloco uma das minhas imagens aqui, que é mel na chupeta, e a outra para indicar para vocês é o Simon, o Gênios aqui, né? Porque é aquela história que eu falo, o curso é cumulativo, eu sou obrigado a buscar coisas de aulas anteriores que a gente vai precisar sempre nas próximas aulas. Eu falei para vocês do método de Newton-Raphson, acompanhem comigo aqui, né? É o método de solução de equações, né, do tipo f de x igual a zero. F pode ser uma função não linear, bastante complicada. Eu deixei lá no E-Disciplinas, no Moodle aqui da USP, algumas listas mais de matemática mesmo, né, para solução de equações não lineares. Mas nós vimos em sala que a fórmula de recorrência para a solução aqui, segundo o método de Newton-Raphson, está mostrada aqui. Então, o próximo valor de x, a gente começa com um chute inicial, né? E aí o próximo valor é calculado em função do valor atual, tá? Menos uma correção. Essa correção é simplesmente a f de x no ponto K dividido por f' de x no mesmo ponto K. Agora, o truque para a gente usar esse método para um método de otimização é o seguinte: o que a gente quer quando busca o máximo ou mínimo de uma função? Lembra? Se é máximo ou mínimo, a derivada da função é igual a zero. Vou fazer um desenho aqui, já apago, né? Imagina, eu tenho uma função aqui, parecida com aquela que eu fiz ali atrás. Nossa, ficou muito ruim aqui. Deixa eu fazer de novo. Vou fazer o seguinte, para não fazer de novo, vou voltar naquele gráfico, né? Então, aqui está fácil. Então, eu quero achar esse ponto de mínimo. O que ele tem de características? Isso aqui a gente vê em cálculo 1, né? A derivada, quer dizer, a reta tangente no ponto de mínimo ou de máximo, ela é horizontal, portanto, a derivada é igual a zero, né? É isso que eu estou mostrando aqui para vocês como condição. Então, a derivada é igual a zero, o x que faz a derivada igual a zero é o x que me interessa. E o truquezinho para poder usar o método de Newton-Raphson é esquecer que é f', né? Chamar f' de uma g de x e aplicar o método de Newton-Raphson na função g de x. Então, quando a gente faz isso, Newton-Raphson na g de x igual a zero leva a essa fórmula de recorrência aqui. Vamos identificar termo a termo, tá vendo? xk mais 1, xk mais 1, xk, xk, menos f, aqui seria, a minha f agora é a g, dividido por f', que é a g'. Mas g é igual a f', né? Então, na verdade, eu vou ter ali, a g é a própria f' e a g' é a f, duas linhas, a derivada segunda da função f. E isso aqui é o que a gente chama de método de Newton. É realmente só isso, não tem mais nada além disso. Ok? Então, né, teoricamente eu nem precisaria ensinar isso para vocês, mas essa formulinha aqui, olha, não é tão assim direta. Tem apenas um detalhe aqui que a gente pode também melhorar um pouquinho, que é o cálculo numérico dessas derivadas. Nós vimos também em aula, né, aquela história que eu preciso das coisas das aulas anteriores, né? Então eu vou fazer a aproximação da derivada
pelo quociente de uma diferença, né? Então, é f de x mais epsilon menos f de x menos epsilon dividido por 2 epsilon. Isso aqui é a hipotenusa do triângulo, né, como eu mostrei em aula. E aí uma coisa interessante, olha, para eu calcular a derivada segunda, que eu preciso aqui no denominador, é muito simples, é só fazer a derivada da derivada primeira, né? Então eu aplico essa fórmula de recorrência aqui, tá? Para f', então f' de x mais epsilon menos f' de x menos epsilon, tá? Dividido por 2 epsilon, e elaborando isso, eu não preciso fazer isso agora, eu vou ter essa outra expressão para o cálculo da derivada de segunda ordem, né? Esse aqui a gente chama também de operador em diferenças finitas, no caso centrado, né? Porque você um epsilon para frente e um epsilon para trás, tá? Então, f de x mais epsilon menos 2f de x mais f de x menos epsilon dividido por epsilon ao quadrado, ok? É só isso, isso aqui então, estou recapitulando de algumas aulas anteriores aí. Vamos lá ao nosso método, eu tenho a planilha pronta, né? Já posso até mostrar para vocês o resultado, 2,73,4 bar. E olha só o tamanho da planilha, eu tenho na verdade 3 linhas aqui para calcular a F', a F' e a F duas linhas, né? Então é simples assim, a única coisa mais, talvez, né, elaborada é fazer uma macro para poder iterar, para pegar o valor pk mais 1 e substituir no valor de pk ali, tá? E aí eu fiz uma macro, mas eu vou mostrar isso tudo para vocês. Vamos à planilha, né? E eu vou desligar minha câmera para não atrapalhar muito aí e eu já volto. Então eu estou aqui com uma planilha aberta, em branco. Para adiantar, eu já coloquei algumas fórmulas, algumas figuras para nos ajudar aqui a montar todo esse memorial de cálculo. E já deixei alguns dados prontos aqui nessas colunas à esquerda. Então eu coloquei no alto ali, eu coloquei fluido e, no caso, a palavra-chave carbon dioxide. Isso porque depois a gente pode pegar essa mesma planilha e mudar, por exemplo, o gás para nitrogênio. Vamos, inclusive, renomear essa célula aqui, eu chamar de gás sem acento mesmo. Então, está feito. Aí, os dados de temperatura e pressão, né? Então, do ponto 1, a gente tem 25 graus, 0,08 bar. O outro dado que a gente tem é a pressão final, 80 bar, 25 graus Celsius, que seria o ponto 5 aqui embaixo. Um outro dado importante que eu coloquei aqui é esse epsilon, que nós vamos usar para calcular as derivadas aqui na fórmula à direita, tanto a derivada primeira quanto a derivada segunda. Eu já coloquei aqui também, digamos assim, os cipós aqui que o nosso macaquinho está se pendurando, né? Então, seria aqui os dados termodinâmicos do ponto 1, P1, T1, S1, H1, os dados termodinâmicos do ponto 2, já colocando inclusive a condição, né, que S2 é igual a S1, mesma coisa para ponto 3, aí você já vê ali P3 igual a P2, né? Então P2 aqui igual a P3, o ponto 4, que é então a transformação isentrópica, e no caso a pressão, que já é igual a P5, que é a pressão final, e ultimamente ali o ponto 5. Também já deixei os trabalhos e calores específicos, depois aqui uma coluna para a gente colocar o trabalho total. E essa primeira coluna E aqui vai ser a nossa pressão inicial arbitrada. Então vou começar, por exemplo, com 10 bar. As unidades, né, são as mesmas aqui dos nossos dados, exceto, bom, eu explico quando for chegar. Então, vamos lá, essa é a nossa pressão, nessa linha aqui, nós vamos calcular, na verdade, essa situação toda e calcular lá no fim o trabalho total. Então, do ponto 1, o que a gente tem? A pressão, que é 0,08, e a temperatura. Então, vamos lá. Então, igual esse valor aqui, eu vou digitar F4 para ancorar o endereço, porque depois a gente vai copiar para baixo. E a T1 igual a célula B2, né, ancorada para a gente poder copiar o endereço. Agora, os demais dados termodinâmicos do estado 1, do ponto 1, eu vou usar as próprias funções do refprop a partir dessas duas coordenadas que a gente tem, pressão e temperatura. Então acompanhe comigo, vou chamar a função, no caso da entropia,
igual entropy. E acompanhe comigo agora os argumentos. O primeiro deles é o fluido, que é a célula B1 que a gente renomeou para gás. Então ele conhece essa variável interna. Ponto e vírgula, segundo argumento da função, é a forma, as coordenadas que eu vou fornecer para especificar o estado. Então, PT significa pressão-temperatura, né? O terceiro argumento, o sistema de unidades. Então, entre aspas, C significa que eu vou usar o SI com a temperatura em graus Celsius. Se eu tivesse escrito aqui SI, ele pegaria as temperaturas em Kelvin. Então, eu quero trabalhar em graus Celsius, então uso essa sintaxe aqui. Ponto e vírgula, aí vem o P e o T, a pressão e a temperatura. A pressão aqui está em bar, né? Então eu tenho que dividir por 10 para passar para megapascal, e aí a temperatura em graus Celsius mesmo. Fecha parênteses, enter, ele calculou a entropia para mim. A entalpia é a mesma coisa, então eu vou copiar inclusive esse argumento, né? Ctrl C, vamos ali chamar a função enthalpy, e Ctrl V os mesmos argumentos. Então, repara que eu tenho todos os dados correspondentes ao estado 1 aqui. Tá? Agora vamos para o estado 2. No estado 2, quais são as coordenadas do estado 2? É a história do macaquinho, né? Então do ponto 1 a gente vai pular para o cipó ali do ponto 2, sabendo o quê? Sabendo que é uma transformação isentrópica, portanto a entropia do ponto 2 aqui, né, igual à entropia do ponto 1, e qual que é o outro dado? A pressão intermediária, que é esse valor aqui da coluna I. Então, igual o 10 ali da coluna I. E agora a mesma coisa, os demais dados termodinâmicos eu vou usar funções termodinâmicas, como se estivesse consultando na tabela lá. Então acompanhe comigo. Igual, no caso da temperatura, então, temperature, abre parênteses, gás, que é o nome do fluido, carbon dioxide, é a palavra-chave que indica o CO2. Aí, as coordenadas. Quais são as minhas coordenadas? Pressão e entropia. Então, eu vou digitar PS, ponto e vírgula, sistema de coordenadas, e agora sim, a pressão, que é o 10 bar, dividido por 10 para passar para megapascal, e agora o segundo argumento é o S ali, que é essa entropia ali. Então, fecha parênteses, se eu não errei, 473 graus. Mesma coisa ali para entalpia, então eu vou copiar esse mesmo argumento, Ctrl C, entalpia do ponto 2, enthalpy, Ctrl V e OK. A entalpia, só para lembrar, né, entalpia, a unidade é quilojoules por quilograma, e a entropia, quilojoules por quilograma por Kelvin ou por Celsius, a mesma coisa aqui nesse caso. Ótimo. Vamos ao ponto 3, fizemos 1, 2 ao 3, como um macaquinho, né, pulando de cipó em cipó. Do ponto 3, a gente tem a pressão, que é igual à pressão do ponto 2, e o próximo dado é essa temperatura aqui, que é igual à temperatura T1. Então, igual a T1, e tudo que estiver na coluna B é parâmetro, então eu vou ancorar o endereço. Agora sim, né, eu tenho duas coordenadas termodinâmicas, pressão, temperatura. Então agora a mesma coisa, vamos lá no S3. Vou chamar a função entropy, abre parênteses, gás, que é o CO2 ali, ponto e vírgula, a forma, né, de fornecer as coordenadas, então eu tenho pressão, temperatura, ponto e vírgula, vou trabalhar no SI com graus Celsius, e agora vamos lá. A pressão é o 10 sobre 10 para passar para megapascal, ponto e vírgula, temperatura 25 graus, fecho parênteses, enter, 2,28 é o resultado, e a mesma coisa ali para entalpia, Ctrl C, então vamos lá, entalpy, Ctrl V, e se eu não errei, está tudo certo. Ok, vamos lá. Agora, o ponto 4. O ponto 4 ele tem a mesma entropia do ponto 3, então está aqui é o 2,28, e a mesma pressão do ponto 5, né, que são os 80 bar ali, como é coluna B, como é parâmetro do problema, vou ancorar o endereço. Agora, vamos mais rápido agora. Temperature, abre parênteses, gás, vou fornecer os dados pressão, entropia,
ponto e vírgula, trabalhar no SI com graus Celsius, a pressão é o 80 por 10 para passar para megapascal, ponto e vírgula, a entropia é o 228, fecha parênteses, 197 graus ali no ponto 4, né? E aí agora, entalpia, igual enthalpy, Ctrl V, ok. Último ponto agora, na verdade a gente nem precisaria para calcular o trabalho total, mas só para fazer uma análise completa, né? Então, ponto 5 igual o P5 aqui, ancorar o endereço, né? Depois o T5 é igual ao 25 graus ali da coluna B, mesma coisa, ancoramos o endereço. E eu nem calculei a entropia aqui, né? Vamos até... Bom, deixa assim mesmo, nós não vamos precisar. Então, igual enthalpy, abre parênteses, gás, ponto e vírgula, pressão, temperatura, ponto e vírgula, SI com graus Celsius, ponto e vírgula, o 80 bar dividido por 10, ponto e vírgula, o 25 graus Celsius aqui, fecha parênteses e pronto. Então, o trabalho, o calor no primeiro estágio, o trabalho e o calor no segundo estágio. Só está faltando isso para a gente completar essa linha. Espero não ter errado em nenhuma digitação aqui. Vamos lá. Então, o trabalho 1, 2, o trabalho específico, é sempre uma diferença de entalpia, né? De 1 para 2, então, é igual ao H1 menos o H2. O H2 está aqui. Repara que dá negativo, porque de fato ele está consumindo o trabalho e não exportando o trabalho. O calor de 2 até 3 é igual ao H3, onde está o H3, aqui o H3, menos o H2. Então, repara que de fato o calor está saindo, não entrando, estou respeitando a convenção da máquina de Newcomen, como eu ensinei para vocês na aula. O W3, então, é o H3, onde está o H3 aqui, menos o H4 aqui. Então, de novo, um valor negativo, e o último calor ali seria o 4,5, né? Então, H5 menos o H4, tá? De novo negativo, vocês já entenderam, tá? Então, o trabalho total, agora eu vou calcular o valor absoluto, porque interessa o valor absoluto, né? O sinal indica só o sentido do trabalho. Então, é o trabalho no primeiro estágio, mais o trabalho no segundo estágio. Fecha parênteses, 595. Bom, o que precisamos fazer agora? Essa aqui é a parte mais difícil, né? O que a gente precisa fazer agora é calcular a derivada primeira e a derivada segunda para a gente poder aplicar, né, essa fórmula de recorrência aqui do método de Newton. Tá? Então, derivada primeira, vamos programar essa daqui. Então, eu preciso calcular f de x mais epsilon, né, f de x menos epsilon. Quem é f? F seria essa célula aqui. Vamos até colocar assim, f de x. Tá? Tirar um pouquinho de zoom ali, só para... Aqui vai ser f de x mais epsilon, e aqui embaixo f de x menos epsilon. Vocês já vão entender. Tá? Deixa eu só recentrar a planilha aqui. Então, nessa linha aqui, vão ter todas as variáveis termodinâmicas para pressão incrementada de epsilon, né, o x mais epsilon ali, e nessa outra linha aqui, a f de x menos epsilon. Então, vamos lá, eu tenho a pressão, que é esse valor aqui, P, mais epsilon, que é a variável eps, né? Aqui, então, igual a pressão original menos epsilon. Enter. Agora, eu não tenho que reprogramar tudo, né? Redigitar tudo. Na verdade, basta eu copiar aqui para baixo, né? Se eu não bobeei em nada, em termos dos endereços e tal, então está tudo certinho, inclusive essa fórmula aqui, olha. Tá? Essa fórmula aqui. Então, esse valor é a pressão incrementada de epsilon, e esse valor aqui é a pressão decrementada de epsilon. Então, vamos programar ali agora a derivada primeira. Vou até fazer aqui para facilitar a identificação. Então, f' de x vai ficar nessa célula. Aqui, f, duas linhas de x. Tá? Vamos programar aqui. Vou programar essa fórmula aqui, né?
essa fórmula aqui, então, é o quê? Vamos lá. Abre parênteses, acompanhe comigo. F de x mais epsilon. F de x mais epsilon é esse valor aqui. Opa, esqueci o igual. Então, igual, abre parênteses, f de x mais epsilon, é esse valor, menos f de x menos epsilon, é esse valor aqui, fecha parênteses, sobre 2 sobre epsilon. Então, 5,11 é o resultado. A derivada segunda. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então, é essa fórmula que eu vou programar ali. Então, vamos lá juntos. Igual, abre parênteses, f de x mais epsilon, esse valor, menos 2 vezes f de x, que é o primeiro ali, na célula AC2, mais f de x menos epsilon, que é esse último valor aqui, dividido por epsilon, dividido por epsilon. O epsilon ao quadrado dividido 2 vezes. Então, agora é só programar ali o próximo valor da pressão, né? Então, vou até pôr para o lado aqui essas fórmulas, para a gente não se confundir com elas, né? E vamos lá, vamos só programar aqui o próximo valor da pressão, valor atualizado. Então, vou colocar aqui PK mais 1. Aqui poderia ser, então, o meu PK, correto? Então, vamos lá. Programar o próximo valor conforme a fórmula de recorrência, igual ao valor anterior, o 10 bar, menos a derivada dividido pela derivada segunda. Enter, 59. Eu, vendo esse valor, quer dizer, 59, sendo que começou em 10, e eu já percebo que então está numa situação de divergência aqui, né? Se eu pegar esse valor, Ctrl C, e jogar para lá, a pressão vai aumentar mais ainda, inclusive acima dos 80 bar. Então, esse é indicador, né, indicativo de que o meu chute inicial não estava suficientemente próximo da resposta. Isso é um problema do método de Newton-Raphson, que é a base do método de Newton. Então, vamos mudar o chute inicial. Se eu continuar iterando, dali a pouco ele vai dar um overflow ou algum problema desse tipo. Então, em vez de começar de uma pressão alta, vamos começar de uma pressão baixa, 1 bar, por exemplo. Então, 1 bar, ele já calcula ali 1,5. Se eu colocar esse valor, Ctrl C, Ctrl V, então me parece que ele está convergindo lá para o nosso valor, que a gente já sabe, né? Alguma coisa próxima de 2,75. E aí a questão da macro, só para não ficar fazendo toda vez, Ctrl C, colar especial valores, vamos fazer uma macro. Uma macro é um negócio muito simples, então vem aqui, vamos ligar o gravador de macro, macro, gravar macro. Repara que vai aparecer um botãozinho quadrado aqui embaixo. Vamos lá, gravar macro. Antes ele pede uma tecla de disparo, vamos por H, Ctrl H. Ok, repara que ele apareceu um quadradinho, esse é o gravador de macro. O que eu tenho que fazer? Quais são as operações que eu tenho que fazer? Então é Ctrl C, copiar aquele valor e jogar aqui, colar especial valores. Eu gosto de voltar aqui e dar um escape antes de encerrar a macro. Para encerrar a macro, é só parar o gravador. Se você quer ver o que você gravou, para você entrar no interpretador de VB, de Visual Basic, é Alt F11, ou você vem aqui de novo, exibir macros, né? Tem algumas macros de outras planilhas que estão abertas aqui no meu micro, mas a nossa é a macro 4. Né? Então, você pode, por exemplo, entrar em editar, e ela aparece aqui numa outra janela, estou puxando aqui para vocês verem, tá vendo? A tecla Ctrl H, e aí todos aqueles comandos, a seleção, copy, paste, etc., aparece como comandos Visual Basic. Ok? Vou fechar essa janela, e agora é só digitar Ctrl H, e ele vai, então, convergindo por 2,73. Podemos até aumentar o número de casas decimais aqui, 2,734, que era o valor que eu tinha mostrado para vocês. Ok? Então, vamos voltar para o PowerPoint e encerrar a apresentação do exercício. Então, voltando aqui, né, vocês viram como é muito simples, uma vez que você entendeu o problema. Ok, pessoal? Então é isso. Eu acho que eu posso até mostrar o quiz que eu aplico em aula para os alunos, né? Em função da corujinha lá, caso você tenha ficado com alguma dúvida ou alguma curiosidade, né? Por que eu uso essa questão dos questionários relâmpagos. Então,
a pergunta seria: qual método de otimização foi usado para calcular o trabalho mínimo no exemplo anterior? O método de Newton, essa é a resposta certa, né? O método das placas tectônicas, o algoritmo de Burlish-Stower, esse é verdadeiro, né? Existe. O método da formiguinha também existe, eu uso ele nos cursos ali de projeto, tá? E a equação de Sazon-Pomarolo, isso daqui é brincadeira da minha parte. Feito, pessoal, então é isso. Qualquer coisa, envie e-mail, coloque uma dúvida ali no comentário e eu vou procurar responder a todas. Até mais então.